Vamos tratar de economia agora aqui no Morning. O Sami Dana está com a gente. Sami, turbulência absurda no mercado aí. Eu quero que você avalie para a gente aí as expectativas para hoje nesse cenário econômico, né? Já, como disse aí, por conta do coronavírus, totalmente tumultuado, né? Hoje as bolsas europeias já estavam de madrugada, né? Lá abre antes, operando em forte queda. No Brasil teve leilão logo na abertura, teve temor de circuit breaker, que acontece quando chega a 10%, mas não chegou a cair 10%, bateu 8,8%. Agora, no momento, a queda é por volta de 7% do Ibovespa. Qual que é a sensação? A sensação é que o problema é muito maior do que estimavam, que não tem muito o que ser feito no curto prazo, além das medidas que já foram anunciadas e tomadas. Então é um problema global. Estados Unidos caindo mais de 5%, Alemanha, França. Situação muito difícil, né, para o mundo, né? Primeiro a saúde, mas reflete na economia. A gente que fica na Avenida Paulista, eu tava andando agora, vindo aqui para a rádio, vazia, né? Sim. Parece, é mais do que um feriado, né? Porque no feriado ainda tem gente. É uma situação... Tá estranho, né? Fica estranho, né? A paralisação, assim, meio paralisado, meio funcionando. Meio paralisado, meio funcionando agora. Vai parar a escola? Beleza, para a escola, mas aí as crianças vão ficar com quem? Então vira um ciclo, né? Sim. Efeito direto para a economia, esse tipo de paradeza no comércio total, o que acontece? Acontece que a gente... Médio e longo prazo. Segundo, a longo prazo, nada muito grave. Mas no curto prazo, as pessoas precisam sobreviver, né? Você tem os mais vulneráveis. O Paulo Guedes deu uma medida de 147 bilhões, que ajuda, não teve... É meio realocação de gastos. Então ele vai lá, desvia para a saúde os gastos, o que é bom, e antecipa recebimentos das pessoas. E fala, em vez de você receber lá em julho, recebe agora. E tem que se preocupar com as empresas também, principalmente pequenas e médias, que elas têm que pagar funcionário. Por exemplo, restaurante aqui embaixo. Aqui tem um restaurante. Tá vazio, o cara tem que pagar aluguel, tem que pagar funcionário. Então, eles estão tentando dar algumas medidas para você postecipar pagamentos sem juros. Perfeito. Então, isso é bom. Eu diria que o segundo trimestre, absolutamente comprometido, vai ter recessão. No terceiro trimestre, a gente pode ter uma esperança de ficar no 0-0. Mas o ano, o PIB revisado, vários casas de análises, bancos revisando o PIB, tem banco falando que o Brasil não cresce esse ano, ou seja, PIB de 0. Tem banco que fala que vai ser 1,5, tem banco que fala que vai ser 2. O mais otimista é o Bradesco em relação a isso. O Credit Suisse fala 0. Eu estou no meio termo, acho que é 1%, que é na ala dos mais pessimistas quanto à economia. O mundo econômico é assim, né? E o Brasil é assim. Você tem toda a globalização, tem benefícios, sem dúvida, que superam os malefícios, mas num caso de crise mundial, a gente sofre. É duro, porque a gente já não tem um sistema de saúde bom, não tem educação boa, o desemprego está alto. E hoje você tem a reunião da Selic. É interessante que o movimento é corte na Selic agora, que o mais provável é um corte de meio ponto percentual. Selic hoje em 4,25 deve cair para 3,75. Mas aí as expectativas variando entre 3,5 e 4. Ou seja, 90 e poucos % dos economistas estão apostando em corte. Agora, no longo prazo, os juros estão aumentando. Então, para títulos de 3, 4, 5 anos. E dólar também operando em alta. Então, a situação difícil da economia, eu acho que é um reflexo do que acontece no mundo, mas a economia é um bom termômetro para ver o que vem pela frente, né? Porque as pessoas também não adianta ter saúde se não tem dinheiro para comprar comida e vai perder a saúde. Então... Sim, eu queria pegar esse ponto, queria pedir para você continuar com a gente, Sami, um pouquinho mais, queria pegar esse ponto com relação à saúde, que é esse momento que a gente vive, e passar a bola para o Adriles com o conteúdo da seguinte postagem. Sabe quem fez uma postagem no Twitter? A ex-presidente Dilma Rousseff. Ela, olha só o que ela escreveu no Twitter, abre aspas aí. Os casos crescentes do novo coronavírus estão escancarando as deficiências de financiamento do SUS. A emenda constitucional 95 de 2016, a chamada emenda do fim do mundo, aprovada por Temer, congelou gastos nessa área da saúde por 20 anos e agora Bolsonaro ameaça também desvincular receitas para a área. Bom, vamos lá. O SUS já é deficitário, pode colapsar se medidas urgentes não forem tomadas. Novamente, os mais afetados pelas políticas de austeridade serão os mais pobres e vulneráveis,
Fecha aspas. E aí? Os mais afetados pela política de não austeridade na época da Dilma Rousseff foram os mais pobres, os mais ricos, a classe média. Porque o teto de gastos fazia, ou ainda continua fazendo, com que você não gaste mais do que você arrecada, né? Ele gera investimento, gera mais dinheiro, gera mais emprego, gera mais confiança do investidor público, que vai investir num país e que vai fazer um crescimento privado, esse que a gente fala, no crescimento privado em vez do crescimento público, muito maior. O que a Dilma fez foi exatamente o contrário. Foi uma política de não austeridade que endividou o país, jogou numa recessão, investiu em corrupção, sobretudo na Petrobras, na época do Petrolão, ou seja, endividou o país, sujou a República e fez um governo desastroso e faz declarações desastrosas como essa. Isso que eu queria perguntar para o Sami. Você acha que numa situação calamitosa em que a gente se encontra, ainda se justifica uma política de austeridade fiscal, ainda se justifica utopicamente uma economia liberal, ou esse é o momento de rever a curva e nesse momento periclitante o governo poder injetar mais dinheiro na economia sem a questão da mão invisível do mercado? Foi visto com bons olhos as medidas do Paulo Guedes, porque ele está tentando direcionar para a saúde. Então, por exemplo, DPVAT para a saúde, isenção nesse momento de materiais hospitalares. Você tem que tomar cuidado quando são coisas muito atípicas. Não precisa mexer em orçamento necessariamente. Essas duas medidas, DPVAT não mexe nada, obviamente isenção mexe um pouco. Mas há uma preocupação sim com os mais vulneráveis, que são idosos e pessoas pobres, porque se você não tem água encanada, saneamento básico, a chance de você ficar doente é maior. Se você ficar doente, a chance de você morrer é maior. Então essas estatísticas que a gente vê não é igual para todo mundo. E o emprego informal também, né? Não tem jeito, não tem... Então, quer dizer, a grande questão dessa crise, que não é crise de crédito. Crise da Argentina, crise do México, crise da Rússia, crise do subprime, várias outras, são crises de crédito. As empresas não eram solventes, crédito mal dado e explodiu tudo. Essa crise é de oferta. O que acontece? As pessoas estão em casa, não podem trabalhar. Não indo trabalhar, as empresas não podem produzir. Pequena empresa, principalmente no Brasil, tem problema de fluxo de caixa. Então, acho interessante esses adiamentos de pagamento, assim, que não geram rombo no Estado e você consegue alocar. A grande questão é você atuar somente nesse período que é periclitante, eu gostei dessa palavra. Adriles, que é nosso escritor, mas... Não é pseudo-progressista. Não. Já teve hoje. Não teve. Eu não tô fazendo o bingo do Adriles. Não usei. Vamos ter o bingo do Adriles. Mas, enfim, o que a gente... eu acho que os governos estão fazendo isso, mas o problema é mundial, as coisas saem de controle, porque aparentemente é um vírus muito potente que todo mundo vai pegar, apesar de poucos vão morrer, então o grande problema... Né, que é isso o tempo. vai acontecer, Sim. né? Agora, a gente tem 3 dias de dados que bateu o 100º caso do Brasil. O 100º caso. E agora que a gente começa a ver. O Brasil está uma taxa melhor que a Itália, mas pior que Estados Unidos, pior, por exemplo, que ou Japão, e que China não. China foi muito gritante, até porque não tinham isso. Agora, vamos acompanhar. É importante as pessoas realmente ficarem muito atentas, cuidarem dos idosos, porque na Itália o problema foi esse, né? Subestimaram o problema do vírus. Sim. E aí já tem coisas, atrocidades gigantes de pessoas de 80 anos, já não tem, assim, não tem o que fazer. Parece que o governo não vai, pessoas morrer. Com mais de 80 não tem nem seguridade social, nem seguridade de saúde, nada, vão ser abandonados à própria sorte. Isso. A Paulinha até falou de algumas atitudes legais, né? Já divulgadas por mães de alunos das escolas infantis, né? Com relação aos vendedores ali das portas das escolas, com relação às ajudantes domésticas também. E tem uma corrente também interessante, né? Com relação às pessoas idosas que moram em condomínio, que estão sendo atendidas por pessoas que, a partir de uma lista, né? Fazer a compra, sair às compras, ir à farmácia, comprar os medicamentos para os velhinhos que fazem parte do grupo de risco. Tem uma rede grande de supermercados que anunciou hoje que das 6 às 7 da manhã vai estar aberto só para idosos. É muito legal. Porque é o horário onde está mais limpo, né? Sim. Que acabou de fazer toda aquela
aquela limpeza e para garantir Sim, um boa. pouco da E falando de saúde economia, dessas pessoas. Paulinha, também a gente tem que tomar cuidado para as pessoas, assim, a pessoa quer não ficar em casa tudo, aí quer fazer compra 1 mês, 2 meses. Isso é errado. sim, compra exato. para uma semana, porque, assim, Esse acúmulo, né? Se É que acúmulo, bate no Depois o mais desespero, a pobre não vai ter dinheiro pra comprar o não que é só o mais restou. pobre, vai ter tá mais caro. lei de oferta e demanda, e não adianta ficar é. chorando pro PROCON. Isso. Não adianta ficar chorando pro exatamente. PROCON. Então, a gente acha assim, 1 semana, 5 dias, ok você ter comida, mas depois você vai renovando, senão você acaba com a produção. Ia perguntar rapidinho se tem alguma explicação para a escassez do papel higiênico. Por que as pessoas estão estocando papel higiênico? Tem Eu nunca entendi isso Tem também. uma explicação psicológica, né? A economia estuda esse lado psicológico, que é a sensação de limpeza. Então as pessoas querem se sentir mais Garantir limpas. isso. Mas tem duchinha. Basicamente isso. Por exemplo, o sabonete higiênico até. limpa mais que o álcool gel, mas a pessoa faz questão, às vezes na empresa aqui você vai ver que tem muito mais gente pegando álcool gel do que indo Sim, no banheiro sim. fazer a limpeza das mãos.